Foi. Então, galera, bem-vindo aí mais uma terça-feira, 1 hora no horário de Brasília. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, a gente se encontra toda terça, 1 hora na hora de Brasília. O link tá aqui na descrição. E a gente vai hoje falar de um problema de entrevista de System Design. E a dinâmica hoje vai ser um pouco diferente. Eu não falei qual que é o problema no grupo. Eu vou pegar todo mundo de surpresa aqui agora. E na minha tela eu tenho 13 critérios que só eu vejo e eu vou avaliar aqui do meu lado o desempenho. Todo mundo pode colaborar, vai ser meio coletivo. E aí a gente vai ficar 35 minutos no máximo discutindo o problema. Eu vou fazer minhas anotações e no final da call eu compartilho minha tela e a gente analisa junto. Que tal? Legal, legal? Então tá, esse problema é um problema muito simples. Ele é um ponto de aluguel de bikes. É isso. Você precisa desenvolver um ponto de aluguel de bikes. Você sabe o que é? Você chega para alugar a bikezinha, passa o cartão, pá, não sei o que, e sai andando com a bike, ela tem um tempo, e aí você tem que devolver lá, e enfim, é um aluguel de bikes. E aí eu queria ver, esse é o problema, e vamos lá, tá valendo. Eu vou dar uns nomes aqui, ó. A galera que eu sei que é um pouco mais experiente, tá aí na área há mais tempo. Vamos começar pelo Leonardo Gomes. Diz aí, cara. E por mim. Mas é assim? Não tem desenho, não tem nada? É isso, a pergunta é essa. Você tem que desenvolver um ponto de aluguel de bikes. Beleza, cara. Então, começando pensando aí no desenho desse sistema, acho que seria interessante pensar numa estrutura de fila, inicialmente já, para o aluguel e para a recepção de bikes, porque a gente está pensando que isso vai escalar bastante. Isso pode escalar e ter diversos usuários pela cidade, pelo estado e tudo mais. Então, eu pensaria aí, de repente, a gente já teria que ter uma aplicação back-end com fila tanto para receber mensagens de quem está alugando a bike, como quem está recebendo a bike, a gente processar isso no back-end, ali no post-processing, para poder confirmar as operações no back-end, não esperar o usuário, não esperar a confirmação da operação para o usuário ter a bike retirada ou ter a bike devolvida. Legal. Ó, o Davidson tá com a mão levantada. Então, para início, eu tenho algumas dúvidas, mas antes eu vou repetir aí para ver se eu entendi bem. A gente vai criar um sistema que é um ponto de aluguel de bike. Aí, começando as minhas dúvidas, é um ponto ou a gente tem N pontos, a gente vai fazer um sistema para N pontos? Porque se for um ponto, a gente vai partir de uma lógica para determinado número de bikes. Se for vários, aí a gente já parte para outras e tal. E a outra, você quer ir respondendo ou eu já vou emendando várias perguntas? Você que manda. Você prefere que eu responda ou você prefere que eu vá. Eu prefiro que você responda, porque aí fica mais simples a resposta e depois a gente Então, vai para. E talvez até a resposta influencie na próxima você pergunta, pode, né? por favor, então repetir a pergunta? Claro. A gente vai trabalhar com um ponto ou N pontos? Ou eu tenho um limite de pontos de bike? Vamos começar por um ponto. A gente está Tá. pensando que a gente vai fazer a instalação inicial, E N mas bikes. a gente quer crescer. Uhum. Então tá. Você tem limite de tempo ou algum tipo de limitação desses aluguéis das bikes? Ou é aluguel ou é empréstimo? Sei lá, Vai ser por aluguel. entendi. Tá. O aluguel, aí a gente tem também a questão de se tem ou não disponível PIN para PIN pad para poder passar cobrança em cartão de crédito ou não, ou se vai ser um crédito pré-pago de alguma outra forma, porque isso poderia liberar facilidade, né, para implementar o ponto. Mas aí é uma questão, o tipo de cobrança que você vai fazer, ele é prévio, tipo assim, a pessoa paga antes no site alguma coisa e já tem o crédito, ou ela pode ter que pagar na hora, né? Eu Porque acho isso que influencia na arquitetura também. isso foi ensinar arquitetura. Eu acho que se a gente. Vamos manter o cartão de crédito. Vamos fazer só o caso do cartão de crédito para esse sistema. Tá, beleza.
Bom, por hora eu acho que eu vou passar minha vez para as outras pessoas e eu vou formulando aqui mais algumas questões até, mas eu ainda não estou satisfeito para começar ainda não, sabe? Legal. O Filipão tá com a mãozinha levantada, Filipão, diz aí. Isso aí. Bom, eu ia começar fazendo o que o Davidson falou também, confirmando o problema. A gente tem um ponto de que a gente vai alugar bicicletas. E aí, algumas perguntas que o Davidson fez eram minhas, mas eu quero continuar perguntando qual que é o formato do nosso equipamento. A gente tem só um modelo de bicicleta, ou a gente tem outros modelos, bicicleta para casal, bicicleta que carrega criança, ou é uma bicicleta simples? Boa. Cara, vamos trabalhar com uma bicicleta individual de passeio, tá? E vamos trabalhar com aquela bicicleta meio cargo, assim, que você pode carregar mais de uma pessoa. Ou carregar Ah, coisa, não. e aí, nesse Tá, ficou caso, uma. que uma. Rapidinho, Davidson. Nesse caso que tem mais de uma pessoa, eu preciso fazer cadastro e cobrança de todo mundo, ou uma só pessoa seria responsável pelo equipamento que foi alugado? Uma só pessoa. Mas Beleza. isso. É, tá, eu entendi. Uma só pessoa, não precisa cadastrar todo mundo que vai usar a bike, não. Uma das minhas perguntas eu acho que ficou sem resposta ou eu não percebi. Me perdão. Tem algum tipo de limitação, tipo assim, ou de tempo do aluguel, ou de quantidade que uma pessoa pode pegar? Por exemplo, uma pessoa pode pegar mais de uma bike, ou ela tem alguma limitação de tempo. Eu peguei, eu tenho que entregar em 1 hora, ou máximo 3 horas, ou não, é tempo que eu quiser. Se é pré-pago também, né? Como que você faria? Como que você gerenciaria isso? Porque Como certamente tem olha um. assim, eu tenho um requisito disso aí, mas mais por experiência pessoal do que de sistema. Se você vai ter um ponto só, e você vai ter que pensar a média de horas que você vai emprestar ou alugar essa bicicleta, porque a pessoa tem que retornar essa bicicleta, porque você só tem um ponto. A gente está trabalhando com um ponto que foi Retorno no mesmo mencionado. lugar. Então, tipo assim, eu teria que limitar, porque não adianta o cara ficar com muito tempo com a bike e ele ir tão longe que ele não consiga retornar com a bike para devolver. Então, talvez a gente possa limitar fisicamente isso aí através do tempo desse aluguel aí. Mas eu não sei se isso seria prático assim para resolver. Mas seria um ponto a se pensar. Legal, então na verdade eu. Vamos fazer o limite de tempo então. Na hora que você aluga, você tem um time frame. Pode ser? Filipão? Uma pergunta também, isso que o Davis falou também ajuda a questão, beleza, então a gente tem uma pessoa, ela chega, tem duas opções de bicicleta que ela pode alugar, ela tem um tempo específico, ela vai pagar com cartão de crédito na hora que ela for retirar o equipamento. E aí a gente pode assumir aqui, já estou fazendo algumas como é que fala? Aferições, já estou aferindo algumas coisas aqui, que é o seguinte, que eu acho que seriam justo para o sistema, que é, caso o usuário passe o tempo de uso aí do equipamento, ele vai ter que pagar extra, e a gente já vai ter os dados do cartão, então a gente já pode lançar essa cobrança pelo tempo extra que ele ficar com a bicicleta. Uma pergunta que eu tenho no nível mais macro, que aí pode influenciar na forma, na dinâmica como o aluguel da bicicleta vai funcionar, e isso impacta diretamente no sistema, o local, no geral, que está posicionado o nosso ponto. É um parque, é um shopping, é um local muito movimentado, ou é um local menos movimentado, a frequência das pessoas é alta ou é baixa? A gente tem esse ponto de localização? Qual é a relevância? Cara, isso A pode relevância é mudar. porque se tiver muito giro, você pode ter que diminuir de acordo com o número de bikes que você tem. Ou, por exemplo, eu estou num parque e nesse parque o cara dá uma volta completa no parque todo, ele demora meia hora. Então, eu posso limitar a 1 hora do aluguel, em vez de eu limitar, deixar muito aberto. Desculpa. Tá, e se o ponto tá num lugar muito movimentado ou não? Então, aí esse é o ponto, né? Eu
Dependeria também da infraestrutura no geral da minha loja em relação à quantidade de bicicletas, para eu saber, por exemplo, se eu estou causando muita fila, muita espera ou não. Então, se é um local mais movimentado, eu preciso conseguir fazer com que essa logística seja um pouco mais inteligente na rotatividade das bicicletas e eu posso encaixar isso dentro da minha solução, tendo um módulo ali responsável por gerenciar o tempo que eu tenho, o tempo de vacância, digamos assim, de bicicletas na loja. Que significa que as bicicletas estão todas locadas e tem gente esperando. Eu tô entendendo que a gente tá falando de escalabilidade aqui, mas eu não tô entendendo a, a essência. Beleza, tá, você tá num lugar muito movimentado, você tem que alterar a sua solução. Mas de que forma exatamente? Do que a gente está falando no nível de software exatamente? Isso pode ser um requisito talvez não funcional, por exemplo, mas que de alguma forma me impacta lá na frente. Mas ok, não vou persistir muito nessa questão, talvez seja realmente relevante. A gente pode ir para outras perguntas aí. Quem está com a mão levantada pode seguir, então. Kevin, Eu queria perguntar, eu acho que o Tech Job, acho que o Felipe, o nome dele, ele já tinha perguntado, mas eu queria perguntar sobre a questão a minha ideia é pensar no controle de estoque, né? Então, tipo, a gente está alugando as bicicletas para alugar elas. Ou a gente precisa ter a bicicleta para alugar. Porque dependendo de como for, você vai precisar ter um controle de estoque diferente. Aí você precisaria saber onde tem o polo que a gente pega a bicicleta, entendeu? eu entendi. Certamente vai existir o caso de um cliente chegar e não ter bicicleta. Como que o seu software se comportaria? Foi uma pergunta mesmo? Aham. Ah, tá. Eu acho que provavelmente ele teria que dizer para a pessoa que na próxima, se ele voltar depois, a gente ia ver o tempo que falta para a próxima pessoa chegar, né? E a gente diria que é a previsão para a próxima chegada de bicicleta. Ou a gente poderia alugar, como eu falei, tipo, depende do que você está falando. Se a gente tem as nossas bicicletas e a gente não tem um estoque, a gente pode pegar mais, é diferente da gente estar alugando conforme a necessidade, entendeu? Se precisa de mais bicicleta, a gente pode pegar mais. Isso que eu tô perguntando, entendeu? Entendi. E aí, como você faria? Davidson. Bom, primeiro a respeito do que ele perguntou aí antes, como a gente começou lá o papo e falando que a gente vai começar com um ponto e a intenção seria expandir, então eu imagino que também o estoque de bicicletas seja limitado. A gente tem um estoque fixo e limitado de bicicletas que a gente está começando. Isso de acordo com a história que a gente está seguindo. Mas os pontos seguintes eu acho, eu estou mais interessado agora em saber da tecnologia embarcada. Da parte da catraca de liberação desses equipamentos, a gente já vai ter tudo pronto ou a gente pode viajar, mas ou qual que seria, se teria alguma limitação ou não dessas catracas? Maravilha. E se os equipamentos são equipados com GPS ou não, que a gente possa localizar, ou então a gente está partindo de um outro caminho em que todo mundo que alugar a bicicleta vai ter que ter um aplicativo ali que a gente vai ficar monitorando e localizando o celular da pessoa que está andando de bicicleta. Você fez várias perguntas, tá bom? Exatamente, desculpa A aí. Se quiser, eu primeira posso lembrar. falando da questão mecânica, tá? Porque existe uma liberação mecânica da bicicleta, certo? Isso. Ela precisa mecanicamente ser liberada. Você pode Da encarar catraca. que o sistema mecânico e a engenharia mecânica de liberação ou de controle de fechamento e de devolução é outro time que vai estar tocando, tá bom? Já tem a API, é só mandar. Pronto, libera. Exatamente. Com relação ao aplicativo, ótima pergunta. O entrevistador não vai te dar esse feedback, mas eu vacilei e acabei te falando que a pergunta foi boa. Mas a gente vai ter um aplicativo também, mas isso também é outra galera que tá tocando. O seu foco é o quiosque, entendeu? E as bikes têm GPS. Mas Tá. o seu foco o seu sistema é o quiosque.
Posso abrir um parênteses aqui fora então? Claro. Da- A entrevista é tá. sua, cara. Você fala o que você Não, quiser. tudo bem. Só uma questão que o Felipe tinha levantado e que o Kevin também tinha falado. Eu acho que as duas combinam, tanto a questão do limite do estoque, quanto a questão da alta rotatividade, se você estiver no centro da cidade com muita rotatividade. Se a gente tem ali o aplicativo ou a localização dos dispositivos e a gente está com falta do estoque, por exemplo, acabou as bicicletas e tal, e aí a gente localiza ali, estou viajando, tá? No aplicativo, que a pessoa está parada, tem muito tempo que ela não está andando de bicicleta, mas ela está em algum lugar. De repente, a gente pode começar a mandar a mensagem para as pessoas, para ela marcar se ela está usando ou não, porque se ela não tiver, ela pode retornar, porque a gente está com uma alta demanda. Então, talvez isso pode suprir tanto a necessidade que o Felipe levantou, quanto a questão que o Kevin levantou. Uma de rotatividade e a outra do limite do estoque. Bom, vamos adiante. Na minha fila de mão levantada, eu tô com o Felipe, eu acho. Isso, beleza. Voltando aqui, fechando o parênteses do Davidson. É, Então, isso era uma pergunta que eu ia fazer, mas o Davidson fez, e aí eu quero confirmar, que é o seguinte. Então, as nossas bicicletas, elas vão ser bicicletas daquele tipo, entre aspas, autônoma, que a pessoa chega com o celular e ela bipa alguma coisa, e a bicicleta é liberada, ou eu vou, a pessoa tem que ir num quiosque, eu vou ter um atendente lá, alguém da loja responsável por, e a pessoa vai literalmente entregar a bicicleta, toma aqui, passa pelo portãozinho aí, a bicicleta tá liberada para você. Não tem Essa um. parte não ficou clara para Você mim. não tem um funcionário no quiosque, tá? E eu acho que os dois approaches funcionam. Ou um modelo onde a pessoa destrava no celular, certo? Mas ainda tem o quiosque envolvido. Então tem uma interação com o quiosque. Eu preciso de mais detalhes. E tem pessoas que não vai ter o aplicativo do celular. Então um pagamento presencial também é possível. O quiosque, rapidinho, só para terminar. O quiosque seria o que na realidade então? Seria. Na verdade, a estação. É a estação onde você pega a bike. Aí tem um totem Tem um lá que a totem, uma pessoa. tela, Ah, isso, tá. com um tecladinho. Beleza. Certo. Sandrão, Aí opa, rapidinho, o desculpa. totem, por exemplo, eu tenho lá 10 bicicletas paradas e um totem. Aí o cara libera e como é que ele sabe qual bicicleta que ele vai pegar? O sistema é seu, velho. Beleza. O seu sistema que vai me dizer. Sandro, Tá, só que toda a parte de infraestrutura ali de hardware, igual você falou, travamento e tal, por exemplo, estacionamento para as bicicletas já existe, né? Eu posso, por exemplo, no meu sistema falar, ó, bicicleta número 10 liberado para você e ela vai estar lá no estacionamento 10, certo? exatamente. E assim, para dar uma visão um pouco mais clara, imagina um rack de bikes, né, lado a lado, aonde tem aquele sistema onde ela trava ali na roda ou no quadro em algum lugar, entendeu? Então, é um sistema individual, onde cada spot, né, cada local tem um sistema de travamento, só que o totem, aonde o utilizador vai fazer lá o cadastro, sei lá o que, passar o cartão ou liberar pelo aplicativo e tal, tem que interagir para chamar a API da catraca, do cadeado, entendeu? Então, apesar do sistema já ser existente, existe uma interação entre você medir a ação do usuário e as travas, entendeu? Sandro, Opa, boa tarde. Outra aferição, a partir do que o Felipe, se eu não me engano, é o Check Job que chegou a fazer mais cedo, né, sobre a questão de cobranças extras, eu acredito também outro tipo de cobrança ou multa que teria que ser abrangido seria nos casos onde a pessoa, por exemplo, fez algum dano na bicicleta ou deixou de entregar a bicicleta, né, pensando nos casos assim, porque o ser humano é complicado, então com certeza poderia acontecer de alguém não entregar no tempo certo, ou então acabar danificando a bicicleta de alguma forma, ou até mesmo nem devolver ela. Então, também teriam esses casos. E uma pergunta minha que eu estava pensando aqui agora seria no caso de esse quiosque, ele vai ser 100% focado apenas em fazer o aluguel de bicicletas, ou teria, por exemplo, equipamentos, por exemplo, você poder comprar um capacete de bicicleta, esse tipo de coisa? não, é só o aluguel, cara. Só o aluguel. Beleza. Legal, legal.
Deixa eu furar a fila aqui da mão, que o Kevin mandou uma pergunta aqui no chat também, que é o seguinte: supondo que a bicicleta tivesse um problema mecânico, que eu acho que conecta isso com o Sandro falou, isso já não seria escopo do nosso projeto, certo? Seria esse caso de danificar a bicicleta. Cara, é escopo do nosso projeto, porque o que você faz, né, numa situação dessa? Porque você tem a situação de que a bicicleta foi danificada. E aí, como que o seu. E eu não tenho um funcionário lá. E aí? Aí o nosso sistema tem que conseguir identificar que a bicicleta está estragada de alguma forma, é isso? A gente precisa dar um jeito, entendeu? E até Beleza. mesmo teria também que pensar na situação de saber se a bicicleta já estava danificada antes de sair ou se foi danificada durante o trajeto. Cara, desculpa aí eu estar entrando aí. Essa questão do danificado, por experiência própria, você só vai saber no próximo aluguel. Porque a pessoa, às vezes, danificou alguma coisa, ou ela nem percebeu, ou às vezes ela agiu de má fé mesmo, devolveu a bicicleta, colocou lá, não tem funcionário e foi embora. O cara que vai pegar da próxima é que ele vai pegar a bicicleta e vai falar, tá empenado aqui, deixa eu retornar aqui. Aí ele retorna, a gente vai ter que bloquear essa bicicleta de alguma forma, quando ele retornar, e liberar a segunda, e aquela fica bloqueada para o fim do dia ou para a galera da manutenção ir lá e trocar. Eu falo assim, na questão prática mesmo do uso dela. Eu posso já emendar as outras coisas que eu queria? Ou tem alguém aí na fila? Cara, Pode, emenda mano. aí, Tô. manda bala. Vamos lá. Eu achei legal a parte que você falou do quiosque, e até então a gente não tinha do quiosque, assim, do totem, né? A liberação eu acho bem prático de fazer. Inicialmente estava pensando em números nas bicicletas, mas eu já até fiz algo parecido e você coloca ali a plaquinha com o QR Code na bicicleta, você está com o aplicativo, pá, tá pago, tem o crédito, miro ali o QR Code, destrava a bicicleta. E isso aí teria que ir para uma mensageria, já que o totem está ali para controlar fisicamente os cadeados ali, né, as travas. Isso teria que ir para uma mensageria e o sistema ali do totem, que pudesse estar interligado fisicamente, localmente ali nas travas, liberar aquela trava que está com a bicicleta X ou Y, né? Aí a outra questão é a seguinte: o sistema do totem estaria rodando o mesmo sistema que está nos celulares ou ele seria um sistema nosso? Porque se for do celular, a gente já falou que era outro time. E aí, de repente, pode ter o do totem também rodando com outro time, né? Mas aí fica quase nada pra gente, né? Mas o totem, então, sendo nosso fisicamente, a gente vai ter que fazer esse intermédio de quem pagou pelo celular e já tem o crédito, isso vai só liberar, ou quem fez o recebimento pelo totem e ali tem o crédito, a pessoa vai ter que digitar ali, aí ela já não vai ter a condição de tirar foto do QR Code, né? Então ela teria que digitar um código simples ali, então as bicicletas não podem ter um código complexo, tem que ser tipo uns 4 dígitos só, 4 números, para liberar. Eu imagino assim, para facilitar o uso manual ali dela liberar a bicicleta. Entendi. Filipão, esse é o próximo. Eu acho que eu tenho só mais uma dúvida, que é a seguinte. Pra mim não ficou claro ainda se a pessoa que pegou a bicicleta, ela pode largar a bicicleta em qualquer lugar e dar um stop ali no aplicativo, ou ela tem que retornar pro quiosque. Cara, eu não sei se eu entendi. Você pode, por favor, repetir? Tá, é porque a gente falou que a bicicleta tem localização, tem travamento, blá 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 blá. E aí não ficou claro pra mim se o usuário ele pega a bicicleta no quiosque, ele pode deixar a bicicleta em algum lugar, e aí uma outra pessoa consegue fazer o entendi. travamento na própria bicicleta, Entendi. ou ele tem que voltar pro quiosque Não. e deixar a bicicleta na estação que ele Volta pegou. pro quiosque. Beleza. Cara, eu particularmente já me sinto um pouco mais confortável em começar a pensar na solução, começar a pensar no desenho, visto que aí eu vou externalizar qual que é a solução que a gente chegou. Que é o seguinte: no começo é um aluguel a gente está com um aluguel de bicicletas, a gente está num local da cidade que é um local que pode ter muito movimento ou não. O caso de uso principal para o cliente final é que ele precisa conseguir chegar no nosso quiosque e por meio de alguma interface que o nosso sistema vai criar, ele vai conseguir fazer o destravamento de uma bicicleta específica para ele andar.
ele vai pegar essa bicicleta, vai sair do quiosque e com isso a gente vai estar com um temporizador contando, alguma forma de metrificar que ele precisa devolver depois. E quando ele devolver a bicicleta, a gente precisa que o nosso sistema seja capaz de evidenciar para os próximos usuários se aquela bicicleta está disponível de novo. No meio disso tudo, a gente tem a forma como o usuário vai fazer o pagamento, né, que a gente definiu que seria cartão de crédito. A gente tem forma que o nosso sistema precisa saber para controlar danificações na bicicleta. E a gente tem, acredito que seja isso, a conclusão que a gente chegou. Então, acho que com essas variáveis a gente já conseguiria começar a pensar numa solução. Muito provavelmente dúvidas vão surgir enquanto o desenho estiver sendo feito, mas eu acho que em questão de requisitos gerais, a gente já conseguiu delimitar bastante o escopo do problema e já dá para começar a pensar em como desenhar isso. Além de que eu esqueci também a comunicação que a gente vai precisar ter com outros sistemas que já existem, no caso do travamento, desbloqueio, notificação para o cliente, que a gente precisa lidar no meio dessa jornada de aluguel de bicicleta de um cliente específico. Legal. O Leonardo tá com a mão levantada? Que Sim, isso, tinha hein, só- Felipe? Parabéns. Eu tinha só 3 dúvidas aí. Uma entrando na ideia do Felipe do retorno da bike. A gente tem que retornar a bike no mesmo ponto que a gente alugou ou a gente pode retornar em outro quiosque? Pra hoje, a gente só tem a gente tá implantando o nosso primeiro quiosque, então não vai ter outro quiosque pra devolver a bike. Tem que devolver Beleza. mesmo. E se eu vou ao quiosque com mais 2 amigos, eu posso alugar 3 bikes? Ou Pode. cada pessoa tem que alugar a sua bike? Não, você pode alugar 3 bikes. Então eu posso ter 3 aluguéis ao mesmo tempo, beleza. E a última dúvida era a questão do tempo. Eu alugo a bike, eu já seleciono que eu quero por meia hora ou 1 hora, dentre outras opções, ou vai ser tempo correndo e aí eu pago pelas horas. Quando eu devolver a bike, eu pago pelas horas que eu utilizei. Bom, o sistema é seu, entendeu? Então, você me fala como que você desenvolveria. Se vai ser pré-pago ou não. E qual é a implicação de cada modelo. Beleza. Beleza? E agora? Como que você vai fazer essa parada? Então, mais alguém tem alguma dúvida? Alguém discorda do que eu falei aqui no resumo? Ele não dá Assim, eu dica acho que nenhuma. Não tá dando nenhuma é dica. não, beleza. O que eu fiz aqui, galera, sobre o resumo que eu fiz, eu acho que eu nem sei se estão certo, eu nunca estudei muito a fundo entrevista de System Design, mas o que eu tentei deixar claro pro entrevistador foi que a gente tinha um problema muito grande velho, sem especificação nenhuma, a gente veio para reduziu e já passaram-se meia hora, por exemplo, do tempo ali, então acho que já era o momento de começar a projetar alguma coisa e as próximas dúvidas que forem surgindo durante o desenho, aí são dúvidas que você vai questionando ali em cada momento específico do desenho. Então, cara, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já pode partir para começar a pensar na solução de fato, e aí, se as dúvidas forem surgindo, a gente vai tirando dúvidas com o Demetrio aí. Manda aí, cara. O sistema é seu, você me fala e já era. Vai lá, segue aí. E agora? Bom, eu vou começar falando aqui, talvez, uma arquitetura que eu pensei, ou que na verdade eu estou pensando, enquanto vai falando. Beleza, pensando no resumo, então, a gente vai precisar ter um módulo, uma parte do nosso sistema, que é a interface que se comunica com o cliente. E eu penso que esse módulo tem que ser responsivo ou de alguma forma para economizar, para reduzir tempo, custo e tal. Talvez sejam aplicações que sejam utilizadas tanto para mobile quanto para o nosso totem lá, que provavelmente é uma aplicaçãozinha desktop, uma aplicação web. Então, ou talvez a gente tenha times especializados para cada uma das áreas, mas eu não vou entrar nessa parte porque eu sou mais back-end, então acho que a minha parte da entrevista é mais voltada para o back-end. Então eu vou um pouco abstrair esse módulo da frente, que beleza, eu tenho uma interface com o usuário, o cara consegue por meio de uma tela selecionar campos lá e fazer uma requisição de bicicleta. O que eu precisaria que tivesse nessa interface? Qual que é o modelo da bicicleta que ele vai utilizar? Se é o modelo A ou B, a gente viu que tem 2 tipos. Quantos aluguéis ele vai querer, né? Se, por exemplo, o Leonardo falou muito interessante aí, faz muito sentido, se ele vai querer só uma ou 2 bicicletas. E aí,
é diferente de ser bicicleta individual e é diferente de ser bicicleta em grupo. Aquela bicicleta, aquele outro negócio que a gente falou que é grupo, no caso seria um só. Então a gente tem que saber o tipo da bicicleta, a quantidade, o tempo. Para mim, Felipe, eu acho que faz mais sentido ter o tempo prévio, né? Ele falar o tempo que ele quer antes, do que deixar o tempo correndo e cobrar depois. Porque assim eu consigo já calcular qual que é o valor que ele vai pagar e já ir para a etapa de pagamento. Então, isso seria o desenho, os campos ali, as informações que eu precisaria na tela. E eu estou abstraindo aqui também questão de cadastro, nome, CPF, endereço, blá, blá, blá. Isso aí eu estou abstraindo nesse momento para focar só no que mais importa para o aluguel de fato da bicicleta. Então o que você Claro está coletando? Desculpa, resume aí para mim quais são os campos digitáveis. Os campos específicos que o usuário vai me informar que são relevantes para o aluguel de bicicleta são a bicicleta que ele quer, qual que é o tipo, se é o tipo 1 ou tipo 2, bicicleta individual ou bicicleta de grupo. A quantidade, o Leonardo falou, se ele está com outros 3 amigos e todo mundo quer uma bicicleta individual. Então, a bicicleta individual, quantidade 3. Se todo mundo quer andar na mesma bicicleta, que a bicicleta suporta 3 pessoas, então é uma bicicleta só para os 3. Então, o tipo da bicicleta é a quantidade. O tempo que ele quer ficar, quero ficar meia hora, quero ficar 1 hora, e a forma de pagamento, beleza? Isso seria o inicial. Depois, quando ele fizer isso, e aí o sistema vai fazer os travamentos e tal, quando ele pegar a bicicleta, eu, Felipe, também implementaria uma forma de ele falar, imputar no sistema, se aquela bicicleta que ele pegou, que ele tá com a bicicleta na mão, se ela tá ok e ela tá apta para ele utilizar. Assim eu vou conseguir saber se aquela bicicleta tem algum defeito mecânico ou não. Seguindo aquela linha também que o Davidson falou, o cara que pega ali na hora, ele vai poder, ele é o melhor pessoa para falar pra gente se a bicicleta tá com problema mecânico ou não. Aí eu vou fazer uma ligação lá no final, depois eu volto, mas vai fazer sentido, porque no final também, quando ele entregar a bicicleta, aí eu vou ter de novo alguma forma que ele vai imputar, um formuláriozinho, falando que a bicicleta continua em perfeito estado. Então eu teria um check-in, né, da bicicleta e um check-out para aquela bicicleta específica. Eu pulei aqui muito porque só para tirar essa dúvida que você me fez. No caso da bicicleta danificada, tá? A gente tá falando de bicicleta danificada, mas qual é o comportamento nesse caso exatamente? O que vai acontecer exatamente a nível do sistema? Cara, pra mim seria uma bicicleta que ficaria no sistema marcada lá como que não pode ser utilizada. Tá, e como que ela vai ser marcada? Isso é uma marcação virtual, né? Por exemplo, aí eu não sei ainda, não modelei, mas supondo que fosse no meu banco de dados ou no meu cache ou qualquer coisa do tipo, que eu armazeno quais são as bicicletas que eu tenho no momento ali no quiosque, mas aquela ali eu tenho uma flagzinha que fala, cara, essa bicicleta ela tá aqui presente, mas ela não tá apta para ser utilizada. Então seria uma flagzinha só marcando que a bicicleta tá. Eu vou passar pro Davidson, mas eu vou continuar. Davidson, eu sei que você levantou a mão para falar outra coisa, mas eu vou mudar para você no mesmo tópico, tá bom? Eu preciso resolver a questão da bicicleta danificada, certo? Eu entendo que tecnicamente isso vai estar registrado em algum lugar no banco de dados ou onde quer que seja. Mas esse registro ele precisa acontecer. Alguma coisa precisa ativar o registro. É isso que não está claro. Eu entendo que o registro vai estar lá, mas em que momento o registro é colocado ou removido? Fala aí, cara, Davidson. Então, uma das perguntas ou pensamentos é justamente da questão dessa bicicleta bloqueada. Como eu falei, a maior parte, né, eu acredito, mas isso a gente teria que fazer testes, porque o teste de uso é que demonstra isso. Geralmente, quem vai denunciar uma bicicleta que ela não está em condições de uso é o próximo cara que vai usar. Então, o cara pagou, vai retirar a bicicleta, ele retira, aí ele vê que a bicicleta não está em condições, ele volta, vai no aplicativo, marca essa bicicleta bloqueada, aí ele ganha o direito de desbloquear a outra. E aquela que ele marcou, ela está sendo marcada naquele momento que ela não está adequada para uso. Como a gente não tem funcionário para poder ir lá e recolher, e naquele momento não está ali, então a gente confia porque aquele cara está trocando de bicicleta, então aquela bicicleta foi rejeitada pelo usuário, então ela tem que ficar bloqueada para ela não entrar na fila de novo. Então ela não vai ser liberada mais, até que a nossa equipe de manutenção ou
qualquer que seja isso aí, não está no nosso escopo, vá lá para poder fazer o cheque dela e liberar, mas é nesse momento. Pode ser o cara que vai devolver? Pode ser, mas eu acredito que vai ser o cara que vai retirar, que ele vai ver que ela não está em condição. E é igual quando você vai pegar um carrinho de compra no supermercado. Você vê, tira, opa, esse aqui está dando de lado aqui, devolve e pega outro. Só que em vez do cara tirar, ele põe lá no meio de novo e aquele carrinho fica lá o dia inteiro sendo pegado e devolvido. Mas voltando aqui na ideia da cobrança, eu tive um pensamento aqui que a gente poderia fazer uma cobrança cheia. Por quê? Para incentivar a devolução da bicicleta, porque a gente até então não tem funcionários para recolher essas bicicletas. Então, você faz uma cobrança cheia e a pessoa, quando ela devolve a bicicleta, você devolve o restante do valor. Então, você incentiva que ela vá devolver a bicicleta e incentiva também, talvez, o relatório final ali que o Felipe deu a ideia de quando o cara devolver, ele tem um relatório, a bicicleta teve algum dano ou ela está em condição de uso para o próximo, você já incentiva a pessoa ali a responder, ela responde, travou a bicicleta, aí ela recebe o dinheiro de volta. O dinheiro, assim, o excedente, né, que a gente cobrou, que é um incentivo para ela devolver. E quanto mais rápido ela devolver, menos a gente vai descontar e vai devolver uma maior parte para ele. Disso aí eu discordo, porque isso era uma complexidade enorme dentro do sistema e do design. Eu não ficaria com essa parte, não. Foi mal. Não, sem problema. Ideias e brainstorms é para isso mesmo, cara. Vai ter ideias legais pra caramba, vai ter ideia ruim pra danar e a gente vai limando. É assim que funciona. Deixa eu passar pro Kevin. Kevin, diz aí, cara. Então, na realidade eu já fiz a pergunta ali, mas eu vou repetir. Basicamente, o que eu estava perguntando é o seguinte: o Felipe ele sugeriu a questão do tempo pré-fixado. Eu acho que o tempo pré-fixado é muito mais fácil da gente fazer o design. Porém, não necessariamente seja o melhor modelo para negócio. Então, assim, se você pensar em ter um maior lucro, talvez você ter, como ele tinha falado, você ter cobrar pelo tempo cheio, você conseguiria cobrar um valor maior, e aí é uma questão de teste também, você teria que especular e testar os modelos de negócio. E aí a minha pergunta era, na realidade eu queria saber se isso é escopo de um teste design de projeto, porque realmente eu não sei como eu sou estagiário. Cara, maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que encerrar essa rodada da entrevista em si, e eu vou mostrar o resultado que eu tenho. Curti a pergunta, Kevin, com relação ao escopo. E eu só queria rapidamente passar ali pelo Leonardo e o Davidson, se vocês têm alguma consideração final, antes da gente pegar os próximos 10 minutos para ver aonde a gente chegou. Diz aí, Leonardo. Não, tá beleza. Gostei bastante da nossa ideia de definir o escopo e chegar até um quiosque. Foi bem interessante. Legal. Pode prosseguir para o Davidson. Davidson, diz aí, cara. É só uma última pincelada sobre a questão de ser o valor cheio ou não cheio, se cobrar por hora antes. Eu acho que as duas elas são possíveis de ser implementadas, tem sim uma complexidade a mais em cobrar o valor cheio e fazer o retorno, mas eu acho que isso a gente pode até pensar em como ela poderia ser, mas para a prática mesmo, eu acho que é teste AB e ver o que vai pegar ali no final, qual usabilidade, o que vai ser mais aceito pelos clientes. Mas eu acho que as duas soluções elas funcionam bem. Tanto cobrar em horas, é uma hora pré-fixada, mas eu vejo funcionalmente mais benefício cobrar a hora cheia na questão da gente não ter funcionários para poder retornar ou incentivar o retorno. Maravilha. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora e a gente vai ver as minhas anotações. Eu certamente perdi alguma coisa, é muita gente. Eu comecei tentando colocar o nome de cada um, e aí eu decidi, cara, não vou pôr o nome de ninguém porque eu tô ferrado. Escutar, prestar atenção e anotar tudo foi meio pesado aqui do meu lado. Mas vocês vão ver aqui, vou compartilhar aqui agora rapidinho. Me avisem quando vocês verem. Beleza? Então, ficou pequeno demais? Ou tá legal? Tá bom, né? Então tá, eu vou passar aqui em cada um dos tópicos e na descrição do vídeo eu vou colocar um link para esse arquivo também, caso a definição fique ruim e vocês queiram ver o documento inteiro, tá bom? Mas a ideia é a seguinte, ó, arquitetura geral, tá? Eu coloquei aqui uma nota, a mesma aplicação no app e totem responsivo nos dois.
Ah, eu acho que ficou muito superficial a questão da arquitetura geral. Foi o máximo que eu consegui extrair. Que vocês vão construir um aplicativo na nuvem que vai funcionar nos dois lados. Honestamente, eu acho que isso não passaria pelo comitê de, pelo comitê de contratação. Na próxima linha, requisitos funcionais. Eu acho que foi o Davidson ou foi o Felipe que repetiu a pergunta. Galera, foi animal. Eu anotei aqui, ó, repetiu a pergunta se vai ser. Aí começou a entrar depois de ter começado a entender e tal. Vocês mencionaram o método de pagamento, o retorno no mesmo local, o tempo. Mas a minha nota é gasto 90% do tempo aqui. Entendeu? Ficou tentando levantar requisito até espremer demais. E aí eu acho que começou a ficar muito grande. E não falou da solução. Entendeu? É, Requisitos não funcionais. Massa, modelos de bike, sem estoque. Alguém mencionou sem estoque. E aí, se não tiver bike? Foi mencionado. No final da minha revisão, que eu gasto uns tempinhos, uns minutinhos depois para ver onde eu vou colocar o quê. Isso sairia do proativo, tá bom? E talvez daqui mudaria para outra categoria, porque eu acho que vocês mencionaram, mas ficou muito vago, entendeu? Mas teve modelo de bike, sem estoque, previsão de disponibilidade, né? Que quando que eu vou ter uma bike retornando e tal. E a gente falou sobre a catraca de liberação também. Tem algumas notas que eu teria anotado aqui, mas, de novo, foi muito rápido, muita gente falando, eu acabei não tendo como digitar tudo, mas teve alguns requisitos não funcionais que foram proativamente mencionados. Corner cases, ok? Limites. Cara, o Davidson começou falando, isso aqui foi da hora que eu ainda anotava o nome das pessoas. Mas o Davidson mencionou o limite de tempo e a disponibilidade de bikes, tá bom? Mas e aí? Entendeu? Ficou muito vago. É... Tá, não tem bike, e aí? O cara chegou lá, não tem. Aí alguém falou, massa, vamos colocar um relógio, ó, mais ou menos tal hora vai ter provavelmente uma bike retornando. Mas aí entrou no problema de baixo. E se o usuário não devolver? Porque o cara pode abandonar essa bike por aí, entendeu? E algumas questões um pouco mais críticas, elas acabaram ficando muito superficiais, entendeu? Ah, o lance da detecção de bikes danificadas tá aqui, ó. Demonstrou após sinal, tá? Cara, eu fui forçando. Eu meio que tentei conduzir. E aí? A bike tá com pau. O que você faz? E eu não deveria precisar ficar tendo que extrair o que eu quero extrair, entendeu? Então, isso é uma outra parada de entrevista de system design. Se o entrevistador tá te falando muito, e aí, o que você faz? E nesse caso, o ideal é você não precisar desses sinais, tá bom? Então, eu ainda não sei como que ficou a detecção de bikes danificadas. Na verdade, eu acho que o Davidson mencionou que o próximo, né, no momento do check-in, você vai dizer, essa bike não está funcionando. Mas qual é a solução? Não está funcionando, eu devolvo, eu tenho chance para pegar outra, você devolve meu dinheiro. E se combinar, tá? O edge case é isso. A bike tá com pau e é a única que tá lá. E agora? E eu já paguei. Se é no momento do check-in, Aí tem que vai devolver. acontecer. Isso vai acontecer. E possibilidades muito absurdas começaram a ficar sendo esquivadas. Entendeu? E eu acho que a gente ficou, de novo, 90% levantando requisito e quando entrou numa questão mais delicada, não, deixa eu. Entendeu? Então eu acho que teve essa negativazinha nesse sentido. Cartão inválido, navegação sem internet, um possível crowdsourcing para detecção de bike danificada, por exemplo. E se chegar um engraçadinho, um sacanão, e sair pegando um monte de bike falando que todas estão danificadas? Ela matou meu negócio, meu. E essa pessoa existe, entendeu? Então, eu coloquei aqui como uma solução melhorzinha, um esquema de crowdsourcing, né? Tipo, sei lá, de repente se 3 pessoas no intervalo de tanto tempo disserem que uma bike tá com problema, aí eu falo que a bike tá com problema, entendeu?
pra não depender de um cara que às vezes apertou a tecla errada, entendeu? E aí travou minha bike lá até a manutenção vir, e aí é meio bizarro. Ah, de novo, eu tinha tudo isso na minha cabeça enquanto eu tava conduzindo a entrevista com vocês, mas eu não posso ficar falando, eu preciso que vocês me deem as respostas. Aí agora, ó, eu tô no sexto item, são 13, tá bom? Então, a modelização teste unitário. Meu, a gente nem chegou aí. Como que o sistema vai ser dividido? Isso já é um subtema, um subtópico da arquitetura, né? Então, a gente só conseguiu alcançar que é uma aplicação web que vai estar rodando nos dois lados. Eu, honestamente, eu não gostei da ideia inicial. Eu acho que a ideia inicial precisava ser um pouquinho melhor. Por exemplo, eu ter um sistema web rodando no Totem significa que eu preciso por exemplo, de um hardware mínimo. Esses totens, eles são horrorosos, eles são pior que Raspberry Pi, entendeu? Eles são um hardware bem paia, com uma tela com muito pouco pixel, entendeu? Eu tô contra o sol, eu tenho que ter alto contraste para eu poder enxergar os botões. É outra lógica, então eu acho que ficou bem devendo nessa parte de entender que o Totem pega chuva, o Totem pega sol, o Totem não pode rodar o mesmo sistema web num aplicativo que o cara tá ali na mão, pertinho do rosto e sempre tá num hardware bem melhor do que um Totem. Faz sentido? Além, além do que, ele tem requisitos diferentes. Ele tem que comunicar com a catraca para destravar e também ele tem que ter o PIN para passar o cartão de crédito. É diferente do celular. É bastante diferente. Eu acho que as diferenças são dramáticas para querer ter o mesmo sistema rodando dos dois lados. E aí, onde é que eu tava aqui? Eu tava no modelização teste unitário. Meu, a gente não falou dos módulos e nem teve como. A gente não precisa falar dos testes unitários, como que vai ser testado. Mas mencionado, tinha que ter sido mencionado como que a, como que a arquitetura possibilitaria testes em módulos individuais. Entendeu? Então eu não consegui extrair isso de jeito nenhum. Teste de integração, mesma coisa. Eu comecei a tentar falar, eu não anotei aqui, né? Mas eu comecei a tentar falar, olha, é um software que vai embarcado na catraca, que a gente vai chamar API e tal, certo? Então existe uma integração ali entre o totem e a catraca e a internet, o servidor, o cartão, o sistema de cartão e o escambau. Então as integrações elas foram totalmente não mencionadas. Então é um X aqui pro não demonstrou, entendeu? O lance da integração. Wagner, tá com a mão levantada, cara? Ô Demetrio, tudo bem, pessoal? Eu tô observando aqui, eu fiquei com uma dúvida. Existe alguma forma de treinar para tentar suprir para tentar se esquivar desses problemas quando a gente estiver preparando para uma entrevista de system design? Aliás, eu estou me preparando para uma, e porque eu vi assim o pessoal jogando muita coisa, né? Jogando muitas coisas, e você meio que deixando o pessoal falar. Isso é possível acontecer numa Cara, entrevista, o isso é entrevista possível? deixar o ver? Isso não é possível, isso é provável. Você vai se enforcar com seus próprios requisitos e escopo infinito. É provável que isso aconteça. Eu acho que 90%, sei lá, não tenho número, não vou chutar, mas eu acredito que a maioria vai se enforcar exatamente aí. Fica no requisito, aumentando o escopo, se esquivando dos problemas difíceis. Gente, se vocês tivessem pegado, por exemplo, só o problema da bike danificada e destrinchado ele, modularizando tal, falando como que as coisas se integra com a catraquinha, como que é o sistema de cartão de crédito ali e tal, pega um pedacinho assim e mata ele, já seria bem mais produtivo, entendeu? E Entendi. cabe numa entrevista de 40 minutos você falar de tudo isso. Você pelo menos saber o que está sendo cobrado, que é o que a gente está tendo aqui agora. Na ficha do entrevistador vai ter, por exemplo, como que você pensou na integração entre os componentes, entendeu? Entre o software que não é seu, mas que você tem que interagir, e os pedaços do seu próprio software, tá? A gente só tem 1 minuto, então vou voar nas próximas aqui. Escalabilidade horizontal, vocês mencionaram local movimentado, mas não demonstrou uma solução. E aí? Entendeu? Ficou muito vago.
Ah, escalabilidade vertical, eu acho que foi talvez o calcanhar de Aquiles. Eu não me lembro bem, mas a pessoa que começou dando o primeiro feedback já começou a falar de estrutura de dados, de fila tal, não sei o que, e como que era o back-end tal, não sabia nem os requisitos ainda. Então, eu acho que correria um risco muito grande de se enforcar de outra forma, que é já ir direto para a solução sem nem saber o que precisa ser feito e sem pensar em tudo aquilo antes, que a gente falou antes, entendeu? Então, a escalabilidade vertical veio muito cedo, tá? Essa é a minha opinião. Aí é que entrou mais os últimos 4 que eu acho que não rolou de jeito nenhum, que foi segurança, privacidade, distribuição de times por funcionalidade, que é a escalabilidade organizacional, e os custos. Isso, eu coloquei aqui a segurança e privacidade para senior, tá? E a distribuição de times e custos mais para staff, já para galera muito senior, entendeu? Acima de senior, que estaria pensando nos custos e pessoal envolvido e esse tipo de coisa. Então é isso. Essa é a minha ficha e essas são as minhas anotações. O link eu vou colocar na descrição do vídeo. Desculpa ter ficado muito em cima da hora sem dar muito tempo aqui agora no final, mas obrigado a vocês que ficaram. Eu vou dar 1 minuto rapidinho só para alguém que tiver de repente uma consideração final. Se não, vai ser isso por hoje. O Felipe levantou a mão. Fala aí, Filipão. Eu vou ter aqui rapidão. Eu perdi todo o overview praticamente, mas eu vou ver na gravação. Só que a minha dúvida é, eu não sei se tu falou, a gente passava, não passava, foi muito longe, foi muito perto? Como é que foi o desempenho? Cara, eu vou ser honesto com vocês. Eu acho que não. Acho que não passava. Não. Ficou muito no requisito, o escopo só aumentava e vocês ficavam se desviando de problema mais complicado. Quando complicava, ficava no pois é. Entendeu? Então eu não consegui extrair, especialmente a questão arquitetural, a proposta a proposta inicial da solução, que é uma aplicação só que funciona nos dois ambientes, não foi boa e não consegui entrar na modelização, testes, integração. Ficamos longe de resolver alguns edge corner cases e eu diria que precisava praticar mais. Mas tiveram alguns pontos muito fortes. Por exemplo, mas eu acho também que tem uma questão do tempo. Muita gente na call, muita gente interagindo. Isso come muito tempo. Pontos muito positivos. Time management. Felipe, quando você cortou e falou, mano, é daqui pra lá, velho. São esses requisitos e agora a gente precisa começar a propor alguma coisa. Massa, tem que ter essa noção de que tem que ter fim. E começar a ir pro próximo passo, sacou? Outro aspecto positivo, lá no início, quando vocês começaram a repetir e trazer o entrevistador ao invés de sair vomitando solução. Isso foi muito legal. Então, em vias gerais, a condução e o gerenciamento de tempo foram pontos positivos. O pior ponto negativo pra mim foi ter gastado a entrevista toda em requisito. Entendeu? Ficou só em requisito. E debatendo aonde clica em quê. Mas, Kelvin, diz aí, cara. Então, basicamente, o que eu queria falar é só que, assim, como eu sou novo aqui, eu nunca tinha vindo antes, queria falar aqui que, pô, super maneiro aqui, achei sensacional. Só elogiar vocês mesmo, que realmente foi muito massa. Sim, cara, aprendi muito aqui, na moral. Valeu demais. A gente se encontra terça-feira que vem também, tá bom? Então, valeu demais. A gente se fala e tamo lá no grupo do WhatsApp. Valeu, galera. Valeu, gente. Abraço. Um abraço.